Olá pessoal, Deus abençoe a todos, toda a sua família. Hoje, na Catedral Mundial da Fé, participando de uma reunião da família, onde participamos da Santa Ceia, onde nossa mãe comemorou 46 anos. E nós estamos aqui para passar o que nós recebemos para vocês, mas lembrando sempre, pessoal, não fique em casa. Vá para uma igreja, busque o Senhor Jesus, seja fortalecido, participe da Santa Ceia, tá? Tire um tempo para buscar Deus. O Senhor Jesus mesmo disse que quem não participa da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então há a importância de nós darmos importância e valor à nossa vida espiritual, colocar ela acima de tudo. Lembrando também até de um pensamento, né, de uma palavra que o Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Porque as pessoas, às vezes, correm muito atrás das bênçãos, né? Dos bens, correm muito atrás das coisas. E esquece que, em primeiro lugar, a gente tem que correr atrás do Senhor Jesus, né? Colocar Ele em primeiro lugar. O domingo, pessoal, é um dia que o cristão respeita por ser o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Então nós respeitamos esse dia e nós buscamos a Deus nesse dia. Então você que é inteligente, você que pensa, você que é sábio, né? Todos nós somos inteligentes, né? E você que não quer mais errar. Eu não quero mais errar. Quero fazer a coisa certa. Porque toda a minha vida hoje é fruto daquilo que eu errei, daquilo que eu fiz de errado, de não ter ouvido, né? Seguido os impulsos do meu coração. Então a minha vida hoje eu colho o erro, né? O engano, a mentira e a destruição. Agora daqui para frente eu quero fazer a coisa certa. Então ouça o que o Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai dar outra palavra do Senhor Jesus que é maravilhosa e retrata muito bem a nossa vida no dia a dia, dentro da igreja, fora da igreja. O Senhor Jesus aqui dá uma lição para todos nós, dá uma palavra que é como um espelho para a gente se autoexaminar, tá? Ela está em Lucas 12 e começa no versículo... No versículo 1 do Lucas 12. Então vamos lá, pessoal, essa palavra. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou aqui. Ele prega forte, né, Glaucia, nesse momento. Ajuntando-se... Vamos lá direto então, pessoal. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas. O Senhor Jesus, pessoal, já estava bem famado, né, Glaucia? E conhecido, né? E conhecido, sem precisar de internet, né? Rádio, televisão. A unção que estava sobre ele fazia as pessoas se admirarem dele, né? Via diferença nele. Então aqui já tinha muitos milhares de pessoas aqui, pessoal, juntadas aqui perto dele. De sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, pessoal, aqui o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos isso. E é de importância você falar isso, né? Porque ele estava aqui, pessoal, os fariseus, eles eram contra o Senhor Jesus e queriam tirar as almas do Senhor Jesus. Eles queriam desmerecer o Senhor Jesus para que ninguém seguisse mais ele por causa da inveja, né? E eles eram como se fosse contra o que o Senhor Jesus falava. Como é que é, Glaucia, quando as pessoas são inimigas, né? Elas confrontam, né? Como é que dá um nome? Eles são rivais, né? Não é rival. Oposição, né? É a oposição, aquele que é oposto. Eles se opõem, né? Ao que o outro fala. Exatamente, concorriam. Eles concorriam com o Senhor Jesus, mas para tirar os discípulos do Senhor Jesus, a multidão do Senhor Jesus, né? Era o próprio diabo. Porque como é que eu quero
salvar as pessoas e quero tirar elas do Senhor Jesus. Não, se eu quero salvar as pessoas, eu tenho que contribuir com o Senhor Jesus de alguma maneira, servi-lo de alguma forma, né? De maneira nenhuma eu posso contra as almas que estão querendo ir para o Senhor Jesus. Pelo contrário, eu tenho que fortalecer para elas, né? É igual aquelas pessoas, um prega, né, o Senhor Jesus, e o outro não quero que ele pregue, que ele ganhe essas almas, né, por inveja, não, essas almas tem que ser eu que tenho que pregar, eu que tenho que falar do Senhor Jesus, e eu que tenho que ganhar essas almas. Eles não estão preocupados com as almas. Eles estão preocupados porque o outro está falando, porque o outro está ganhando aquelas almas, está falando do Senhor Jesus. Mas é o que a gente tem que observar, que né, até o Senhor Jesus fala, o que falam sobre mim não é contra mim, né? Ele está ali falando de mim, eu tô falando e ele tá falando de mim. Então, por que eu vou, que os discípulos contra falam, esse que fala de perguntam, mim, né? que fala a favor de mim, né? Fala a favor então de tem mim. que ser uma união, né? A gente não pode se dividir, até porque aqui os fariseus queriam isso momentaneamente, eles queriam disputar. A disputa ganha, logo em seguida eles deixam as ovelhas. A intenção dele é outra coisa. O Senhor Jesus ele tinha a preocupação de levar as ovelhas a Deus. Então ele estava ali batendo aqui na hipocrisia e nos fariseus, né? Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pessoal, a hipocrisia, quando você dá ouvidos a ela, ela te fermenta de forma que você fica contra aquilo que você estava a favor. É o que mais temos visto, pessoas que mudam a cabeça, viram a cabeça. Ou seja, em vez de ela ter o sabor dela, que é o sabor vindo de Deus, ela deixa outro sabor entrar. É como o Bispo Macedo fala, né? Nós temos que ser como Jiló, amargo, com o nosso sabor, que nada interfere no nosso jeito, né? No que diz respeito às coisas de Deus. Não às coisas do pecado, pessoal. Aí as coisas do pecado você não tem que ser igual Giló, não. Você tem que largar. Você vê aqui que são milhares de pessoas e ele fala aos discípulos. Ele fala aos discípulos por quê? Porque os discípulos vão entender o que ele quis dizer, o que ele queria falar. Não para aquelas milhares de pessoas. É igual nós servos, né? Nós servos. A preocupação que o Senhor Jesus tem conosco dessa hipocrisia, nessa hipocrisia que a gente vê muito dentro da igreja, né? Fariseus, que são os religiosos. Então ele deixa aqui bem claro para quem ele estava dizendo, que são os discípulos, que somos nós servos, que são os fariseus, para a gente ter cuidado com a hipocrisia, que são os fariseus, que são pessoas que estão dentro da igreja, que são aqueles religiosos. Ele deixa bem, o foco dele é bem ali certo, bem direcionado ao que ele quer falar. Então, em paralelo ao Giló tem o Chuchu, né? O Chuchu, ele, dentro da igreja, ele se contamina. No trabalho ele se contamina, porque o chuchu é assim, na comida, Glaucia, o chuchu ele não tem sabor nenhum. O frango ele coloca sabor nele. Ele pega o gosto. Aí ele cola com camarão, aí ele fica com o gosto do camarão. Aí ele cola com a carne, aí ele fica com o gosto da carne. Daqui a pouco ele colou com o frango de novo. Quer dizer, você tem que ser Giló, pessoal. Se Deus já colocou em você a fé, se Deus te colocou em algum lugar, não deixa a hipocrisia, o pecado da hipocrisia te contaminar, porque ele vai virar a tua cabeça e você vai ver as coisas de Deus, você vai ser contra as coisas de Deus como era os fariseus. Mas vamos lá. Aí Jesus diz, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Essas hipocrisias, pessoal, tudo vai ser mostrado. Nem oculto que não haja de ser sabido. A Igreja Universal gosta de pregar muito essa palavra quando diz respeito à libertação, né? O pastor fala com o diabo, né? Demônio, não adianta se esconder, porque não há nada oculto que não seja revelado, né? Ao Espírito Santo, através da voz do homem de Deus, vai lá e busca o diabo, que tenta se esconder. Então, aí continua. Porquanto tudo que em trevas dissestes, aqui, pessoal, em trevas disseste, é quando você fica de fofoquinha. Você está escondido em trevas, fazendo a cabeça dos outros, contaminando os outros, né? Contra a fé de Deus, contra as coisas de Deus. Então Jesus está dizendo que isso que você vai falar ali em trevas, escondidinho ali, a luz será ouvido. Porque Deus, pessoal,
O diabo, ele tenta fazer as coisas dele assim, mas a luz quando entra, ilumina tudo. Então não tem como. Então o Senhor Jesus estava ali botando um temor, né, para os discípulos, né, para eles nunca serem dessa forma. Eles falarem sempre a verdade, andar na verdade. Ser transparente, Ser transparente, né, não ficar de disse-me-disse, né. Vamos lá. O que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Forte, né? Vai aparecer, pessoal, a vergonha, tá? Cuidado. 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Ou seja, não tema essa pessoa que está contaminada de repreender ela. Né? Não tema essa pessoa, por mais que ela seja uma liderança, exerça, né? Você não tem que temer perder nada, pessoal. Se ela está indo contra a tua fé, você não pode temer essa pessoa, porque o teu temor vai fazer com que o que está nela passe para você. Você vai acabar se submetendo aos demônios que estão nessa pessoa. E não temer também o que ela pode fazer contra você, né? Porque às vezes exatamente. Ela não fala diretamente pra você, igual tá aqui. Ela fala em grupinhos, ela fala lá no gabinete, pode ser no gabinete gabinete já mostra que ele tem um gabinete, ou seja, já exerce uma autoridade. Uma autoridade, chega até o bispo, chega até um pastor e vai lá falar do outro, vai lá falar mal do outro, escondido, e aquela pessoa nem sabe. Mas o que Jesus diz? Não tem mais essas pessoas, né? Não tem mais. É como o Senhor Jesus não temia os fariseus, os sacerdotes, os escribas, né? Os líderes daquela época, que todo mundo temia, né? Tem até aqui, pessoal, um pensamento do Bispo Macedo que é perfeito. Eu acho que eu vou parar aqui, Glaucia. Lê, por favor, isso aí que estava lendo para mim em off. Agora vamos ler aqui em luz, né? Que está em off, agora vai ser revelado, pessoal. Olha o que o Bispo Macedo fala, explicando sobre essa passagem. Muito perfeito. Os fariseus eram bem conhecidos diante de Deus. Eles simulavam virtudes, mas escondiam pecados dentro de si. É o que a gente vê, né? Muito dentro da igreja, aquela pessoa que faz isso, tô lá. Na frente de todo mundo é santo, é ótimo, é anjo, né? É. Mas dentro dela tem pecado. Pregavam respeito ao Senhor, mas eles mesmos negligenciavam os seus mandamentos. Ele não vivia na verdade, né? Não vivia nos mandamentos do Senhor. Pregam, falam, mas ele não pratica. Aquela pessoa que não faz, né? Não é. Eram severos com as falhas dos outros, mas complacentes com as próprias iniquidades. Muita gente é assim, né? Tem muita gente julga, assim. Aponta o dedo pro próximo, sabe o pecado do próximo de có, mas ele mesmo ele não se observa, ele mesmo não vê o que ele está fazendo contra o outro. Né? Assim, na experiência do meu dia a dia, né? Hoje em dia, quando eu noto uma pessoa muito exaltada no desporro, né? Muito assim, dura, ela é dura. Tem algo ali, pessoal. Ela tem algo ali. É isso aí que o Bispo Macedo falou. Ela é dura, né? Ela é severa com as falhas dos outros. Com a falha dos outros. Porém, com os pecados que ela tem ali dentro, ela não dá um jeito. Ela é complacente. Eu posso. Ele até diz que ela pode, porque ela tem fé para fazer aquilo, né? Então, nas minhas experiências de vida na fé cristã, quando eu vejo uma pessoa muito dura, eu fico, pra que isso? Esse jeito aí não tem necessidade. E logo em seguida, a pessoa foi removida da obra. Ou até aquela que ela é dura, né, no julgamento ao próximo, e também aquela que se exalta muito. Eu sou santo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, mas eu não sou assim. Ela não vê que ela, a qualquer momento, ela pode pecar. Ela também tem erros, tem falhas, tem pecados. É perigoso, então, né? ela que se acha o super santo e quer estar ali apontando o erro do outro, né? Querendo julgar o outro. E quando está no cargo de autoridade, né? No local de autoridade, ela persegue os irmãos. Ela não tem amor pelo próximo, né? Não tem aquela... Ela quer aparecer para os homens. Ela aparece para os homens, ela mostra que ela é perfeita, que ela não tem falha. Aí diante dos líderes dela, para aparecer, ela é super santa. Ela,
porque Eu não faço. muda o jeito de falar, bem mansinho e tal. Mas quando ela tá diante daquelas pessoas que não são nada, aí ela mostra as garras dela. Além disso, agiam como artista. Tamanha era a sua dissimulação. A gente vê muito, né? Pessoa muito dissimulada. Assim, enganavam a todos, menos o Salvador. Não se engana, não engana Deus, né? E aí que você tem que ter temor, pessoal. Se você tá nesse erro. Porque tua alma tá em jogo. Porque o Senhor Jesus não vai te aceitar. Fala. Ela é aceita pelas pessoas, as pessoas... Ela não é aceita pelas pessoas, porque ninguém ela é burro. engana. Ela só engana quem tá enganado. Quem tem o na Espírito verdade, Santo nota engana a o verdade. tempero dela, né? Sente nela que ela Vê tá os mal. frutos dela, né? É. O Senhor Jesus ama a verdade, por isso abomina qualquer tipo de falsidade. A hipocrisia está presente em todos os lugares, contudo, tem preferência pelo ambiente religioso, onde muitos gostam de ser visto e apreciado pelos homens. O remédio para este perigo mau é a sinceridade e o arrependimento. Caso contrário, a condenação é certa. Pessoal, eu só vou encaixar aqui porque é exatamente o que o Senhor Deus vai dizer agora. 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Aqui não é nem o lago que arde com fogo e enxofre, porque depois vai para o lago que arde com fogo e enxofre. E ter poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Quem é esse aqui que o Senhor Jesus está falando? É Deus, pessoal. Deus tem o poder para tirar a tua alma do inferno ou lançar a tua alma no inferno. Porque a hipocrisia não é nem o diabo que leva a tua alma. A hipocrisia dentro da igreja, pessoal, que é o foco aqui, mas podemos até colocar em outros lugares, porém mais acentuado na igreja. É porque é o espírito enganador. O Senhor Deus lança essa alma para o inferno, cara. Porque a hipocrisia era o que mais irritava o Senhor Jesus e era o que mais ele condenava em vida. Quando ele dizia, ele batia firme naqueles religiosos. Ai de vós, quem vos livrará da condenação do inferno? Ele já condenava em vida o Senhor Jesus. Não é? A hipocrisia, como eu estou entendendo aqui na minha Bíblia, Deus mata o hipócrita e Deus lança a alma dele no inferno. Não é nem o diabo que precisa tirar, né? E arrastar, né? O próprio Deus... Deixa que eu jogo esse cara lá, meu irmão. Eu tô rindo, pessoal. Porque é chato, é doloroso ficar vivendo com a pessoa dessa. É ruim para quem quer andar na verdade. O Senhor Jesus passava muitos apertos por causa da hipocrisia desses homens. E esse espírito não parou lá atrás não, Glaucio. Graças a Deus aqui no Rio de Janeiro não tem isso, né? Em outros estados. Aqui não. Graças a Deus na catedral não tem nada disso. Não tem nas igrejas daqui de Rio de Janeiro, só em outros lugares. Ele fala em todas as igrejas. Em todos os âmbitos e principalmente dentro das igrejas. Olha, eu perdoo a todos que me perseguiram. E oro por vocês. Então, vocês estão abençoados, tá? Aqueles que têm sofrido com essas perseguições do hipócrita, né? Aqueles que têm... a gente já trabalhou no grupo do resgate, né? De ex-obreiros, né? Pessoas que saíram da obra. Os pastores, né? Ex-bispo por ter sofrido com essas pessoas dentro da igreja. Então, essa palavra vem abrir os seus olhos, que essa palavra faça você voltar. Né? Porque o Senhor Jesus diz que você não deve temer essas pessoas e que ele não deixa nada oculto. Então ele revela o que essas pessoas são, o que essas pessoas têm dentro delas. Então, se você tem sofrido e tem se afastado do Senhor Jesus, que você volte, né? Que você coloque na mão dele essa situação, essa pessoa, perdoe ela e que se ela não se arrepender, o Senhor Jesus já diz aqui que vai lançá-la no inferno, né? A condenação vem dele, não vem de você. E você que tem sido essa pessoa hipócrita, né? Essa pessoa que tem observado as falhas dos outros, mas não tem observado as suas falhas, não tem se examinado,
que você há jeito para você também. E o jeito é o arrependimento. Arrependimento. É você se voltar para Deus, se arrepender, né? Você se convencer de que você tem andado na falsidade, de que você não tem praticado os mandamentos do Senhor, você tem falado, você tem exposto, né, ou cobrado das pessoas a viver certo, a viver na verdade, mas você mesmo não está vivendo a verdade. Você sabe o que você tem vivido, o que você tem praticado, que você anda no meio de grupinhos, no meio de fofocas, no meio levando e trazendo, né, para as pessoas de autoridade que possa prejudicar o outro, e você tem levado isso sem se preocupar com a alma do outro. Então, para você também tem jeito, né? A condenação vai vir, mas não agora. Então, há um momento de arrependimento. Então, a gente tem esse tempo. Hoje foi o tema da Igreja Universal foi última chance, e que isso venha servir para todos nós, né? Que a gente tem esse dia, esse domingo, como a última chance, né? De se voltar para Deus, de perdoar quem tiver que perdoar e também nos consertar. Então, duas coisas, né? O que a Glaucia está falando para a pessoa que está na hipocrisia e ri, né? Quando ela vence, né? Entre aspas, arranca uma pessoa da obra. Você matou uma pessoa que Deus trouxe, né? Você tem que se consertar. E outra, para você que foi morta. Tu vê que o Senhor Jesus aqui estava falando para os discípulos isso, porque isso iria acontecer. Ele estava advertindo para a pessoa, quando passasse pela essa situação, isso acontece. E o objetivo disso é exatamente te tirar da fé, te tirar da salvação. Infelizmente, pessoal, a obra de Deus não é perfeita, é feita por homens, tá? E isso acontece. Como a Glaucia falou, hoje foi o domingo da última chance. Abraça essa oportunidade, perdoe aquele que te feriu, aquele que te tirou da fé, com uma palavra te julgou, te condenou, te empurrou para fora e tal, lá no cargo dele. Ore por ele, né? Como a gente já passou por isso. Nós oramos por essa pessoa porque ela não sabe o que ela está fazendo. Então, aproveite esse domingo da última chance. Venha se reconciliar, pessoal. Não dá mole pro diabo, tá? Não faz o que o diabo quer que aconteça na sua vida. Não ajude a obra do diabo a acontecer. Pelo contrário, frustre as obras do diabo e ajude Deus a fazer a obra na sua vida. Porque através de você ele quer ganhar muitas almas. Ele precisa de você para que ele alcance mais e mais pessoas. Tá legal? Então que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. A última chance está aí. Deus prefere perdoar você os seus pecados, por mais que sejam os mais toscos, né? Do que perder a tua alma. Entre perder a tua alma e perdoar você, não tem a mínima dúvida que Deus quer te perdoar, quer te abraçar, quer te lavar, quer te mudar, santificar você, quer que você participe da Santa Ceia. Ele quer você próximo. E deixa as pessoas que te julgam, que te condenam, que te perseguem. Deixa elas. Cuide de você, olhe para você, tá bom? Não confie em ninguém. Confie apenas no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se o Espírito Santo permitir que a gente venha falar através desse canal. Tchau, tchau, pessoal.